Dia Entrevista. Oferecimento Solar Imóveis. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Acesse agora mesmo o nosso site. Olá, boa noite. Estamos começando mais um Bom Dia Entrevista e hoje nós estamos recebendo o atleta Thiago Pérez, que vai contar como que foi a sua experiência no Aconcagua. Boa noite, Thiago, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Bom, como que foi essa sua primeira experiência lá no Aconcagua? Bom, com certeza foi uma experiência fantástica, né, de estar escalando a maior montanha das Américas, né, a maior montanha fora do Himalaia. Uma experiência dura, uma experiência realmente de alta montanha, mas uma satisfação enorme em poder retornar bem para a nossa região, comemorar essa conquista. Bom, você já é atleta, você já tem um condicionamento físico, mas você realizou alguma preparação específica para esse evento esportivo? Na verdade, foi um ano todo de preparação para a montanha, né? Com uma carga de exercícios muito alta para que pudesse realmente aguentar a escalada, mas o principal treino é feito propriamente na montanha, né? Porque aqui a gente não consegue simular a altitude, né? A gente está a uma altitude de mais ou menos 700 metros a nível do mar, e lá a própria cidade de Mendonça, na Argentina, já tem mais de 1.000 metros, e o início do parque do Aconcagua para a escalada já tem mais de 2.000 metros. Então a gente faz uma escalada que ela é feita em pequenos trekkings, que a gente sobe a uma altitude, por exemplo, 3.000 metros e retorna, por exemplo, a 2.500. E aí descansa um dia. No dia seguinte a gente retoma a escalada para que o corpo não sinta tantos efeitos da altitude e consiga ter uma aclimatação melhor. Bom, e além dos efeitos da altitude, tu também teve que se preocupar em relação à alimentação e água. Como que foi para você essa experiência em relação à água, já que você teve que colocar sais minerais também para poder se hidratar nesses dias? Na verdade, quando a gente vai para uma montanha, toda essa parte de logística, de alimentação, hidratação, ela tem que ser muito cuidada, porque o corpo sofre uma alteração muito grande, né? A partir de 4.000 metros, 5.000 metros, já não tem mais água líquida, né? Então é necessário derreter neve para que a gente possa se hidratar. Na cidade, normalmente a gente é aconselhado a tomar 2 litros de água, né, durante o dia. Na montanha, em torno de 4 a 5 litros. Se você estiver tomando algum tipo de medicamento, não importa qual seja, tem que acrescentar 1 litro a mais. Então a gente tem que hidratar muito para que realmente o corpo não sinta tantos efeitos da altitude. Então, na verdade, é feito derretimento de neve, né, para que a gente possa tanto cozinhar para se alimentar. A gente utiliza comidas liofilizadas, né, são comidas desidratadas para que elas possam aguentar por vários dias na montanha, né? Então tem todo um preparo, tem todo um cuidado realmente para poder minimizar esses efeitos que a montanha causa no atleta. E como que vocês fazem em relação à alimentação? Vocês levam uma quantia um pouquinho mais ou vocês levam limitada? Como é que seria essa preparação de levar a quantidade certa de alimentos para esses dias que você ficou lá? Na verdade, a gente leva para todos os dias que vai ficar na montanha, né? É uma carga bem grande, mas a gente tem que cuidar muito também com a quantidade de peso que está levando. A gente normalmente não leva para mais, né? Não é levado assim para que exista sobra, até porque também tem a parte de preservação da montanha, ou seja, nada que a gente leva permanece na montanha. Tudo tem que retornar, existe um controle na montanha para que a gente não deixe nenhum tipo de resíduo, nenhum tipo de equipamento, alimento, nada, para que a gente possa preservar, principalmente a natureza, né, a montanha, até porque se trata de um parque, né, que é o Parque Provincial do Aconcagua. Então tem todo um cuidado, tem toda uma equipe que organiza lá para os atletas, né, são atletas do mundo todo, em torno de 5.000 atletas no ano, que tentam a escalada de dezembro a fevereiro. Então tem esse controle bem rígido da organização lá. Bom, e tu só não chegou no topo por causa do tempo que nevou, né? Isso, o que acontece? A temporada de escalada ela inicia no final de novembro, início de dezembro e vai até fevereiro mais ou menos, né? Que é a época de verão na Argentina também, onde as temperaturas são um pouco menores, são um pouco mais favoráveis para a escalada e existe bem menos neve na montanha, né? Mesmo assim, por exemplo, a 3.000 metros a temperatura é em torno de 0 graus. A 4.000 metros ela chega a menos 20 e no topo da Aconcagua chega a menos 30, né? O que acontece é que esse ano está passando por uma fase que é um sistema climático muito parecido com o El Niño, apesar de não ser o El Niño, e as temperaturas estão muito baixas, está tendo quedas de temperatura drásticas no Aconcagua. Tem dias que a temperatura está confortável para quem vai fazer a escalada e tem dias que está péssimo.
Por exemplo, todos os dias nevaram que eu estive lá, né? Umas fortes nevascas que a gente teve que enfrentar para poder fazer a escalada. E as temperaturas estavam muito baixas. Teve por exemplo, um dia que eu lembro em específico, que quando amanheceu eu estava dentro da barraca, eu não tinha nada que não tivesse congelado dentro da barraca. A água, comida, tudo, estava tudo congelado, e foi descongelar lá pela metade da tarde. Nem água a gente não tinha assim no início da manhã. Então, até pelo fato do Aconcagua, como eu já expliquei algumas vezes, o Aconcagua ele é a montanha mais perto do oceano que a gente tem no mundo todo. Então, o Aconcagua ele serve como uma parede para tudo que vem em relação ao mar. Primeiro passa pelo Aconcagua e pela Cordilheira dos Andes para depois chegar no continente. Por exemplo, quando a gente tem uma alteração climática aqui em Erechim, o que acontece? Primeiro, esse clima veio lá de baixo. Sabe, ele passou pelo Aconcagua, então a gente enfrentou ventos de 90, 100 km por hora, e aí, claro, como existe uma logística muito grande para poder fazer a escalada, a gente acabou impossibilitado na nossa janela de tempo, que ia de dia 6 de janeiro até dia 18, mais ou menos, né? A gente acabou não conseguindo subir, mesmo a gente tendo insistido em tentar algumas acampamentos de altitude, a gente viu vários atletas serem resgatados, inclusive o Bernard, que me acompanhava na expedição, sofreu um edema pulmonar duplo, né, que é onde cria água dentro do pulmão, e teve que ser resgatado de forma urgente da montanha, né. Então também é uma aventura, a gente tem um objetivo, mas principalmente o objetivo é poder regressar. Tem uma frase muito famosa que diz que o cume da montanha é apenas 50% de uma jornada, né? Então realmente é isso, é respeitar a montanha, entender que não era a melhor época e poder retornar para evitar qualquer acidente, qualquer coisa que tornasse mais grave e que às vezes pudesse acabar sendo fatal. E como que as tuas precauções que tu tem em eventos como esse, que você escala uma montanha, principalmente em relação ao resgate? Quando a gente vai para a Aconcagua é obrigatório que você contrate uma empresa de salvamento, né? O nosso projeto contratou a Global Rescue, que é a melhor empresa de salvamentos em montanhas do mundo, né? Ele trabalha no Aconcagua, no Everest, nas principais montanhas do mundo, e eles funcionaram de forma fantástica, né? Quando a gente chegou no acampamento base a 4.300, o Bernard teve uns problemas de saúde bem grave, né? Ele foi medicado pelo médico no acampamento, foi verificado as suas condições de saúde e viram que ele não tinha mais condições de permanecer na montanha. Ele foi resgatado de helicóptero, né, no acampamento base, que é o último acampamento onde o helicóptero consegue chegar devido à altitude, e em 8 minutos ele estava no centro de Mendonça, já encaminhado para um hospital. Depois disso ele foi encaminhado para o Brasil para poder ter o devido tratamento, né? É um tratamento complicado, são muitos medicamentos para que possa ser eliminada a água do pulmão. Então tem toda uma logística bem grande para que a gente está fazendo uma atividade muito extrema, né? Mas que tenha todo um staff para que a gente possa também ficar, de certa forma, o mínimo tranquilo possível lá, para qualquer problema. Bom, essa foi a tua experiência, mas tu já está pensando em uma segunda experiência, talvez aí conseguir o objetivo que é de chegar ao topo da montanha? O Aconcagua ele faz parte do projeto Seven Summits, que é as 7 maiores montanhas, né, do mundo, uma em cada continente. Agora esse ano eu tenho algumas competições bem grandes. Eu faço novamente o Ironman, que é a maior prova de triatlo do mundo. Também participo de algumas provas de triatlo extremo, então estou montando o calendário agora para 2019, 2020. Com certeza vai vir algumas aventuras novas, vai vir uns desafios bem interessantes aí, para a gente manter esse patamar de poder levar a nossa região para o cenário esportivo mundial, e principalmente para as provas de aventura, provas de endurance, que eu gosto muito de fazer. Bom, muito obrigada pela sua presença, Thiago. Obrigado, foi um prazer estar aqui. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade para agradecer à TV Bom Dia, agradecer a toda a população getulense, erechinense, que mandaram incontáveis mensagens aí de apoio para a gente quando a gente esteve na montanha. Isso motiva e acaba empolgando muito a continuar praticando esporte. Queria agradecer também aos meus patrocinadores, que são fundamentais para que eu pudesse estar na montanha, e agradecer mais uma vez pela oportunidade. Foi uma experiência fantástica de vida. Com certeza a gente volta diferente dessa montanha, mas querendo grandes conquistas. Bom, muito obrigada. Esse foi o Bom Dia Entrevista dessa noite. Para rever esse e outros programas, você pode acessar nosso site tvbomdia.com ou através do nosso Facebook Jornal Bom Dia. E voltamos no próximo programa.